Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre queda livre. Vamos ao quadro. Bom, a queda livre é um movimento vertical sobre a ação exclusiva da gravidade. Até hoje nós estudamos, a grande maioria dos movimentos, nós estudamos lá movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, nós estudamos na horizontal. Agora esse movimento ele se dá na vertical, ou seja, se eu considerar o plano cartesiano, eu vou estudar o movimento no eixo Y. Por que sobre a ação exclusiva da gravidade? Bom, se eu pegar dois corpos de massas diferentes, mas que eles estejam na mesma altura, eles vão cair ao mesmo tempo ao solo. Por quê? Ele depende exclusivamente da aceleração da gravidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um corpo aqui de massa 1000 kg e tenho aqui uma pena de 10 gramas. Se eu considerar que esses dois corpos estão dentro do campo gravitacional da Terra, ou seja, sobre a ação da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e considerar que ele não sofre resistência do ar, os dois corpos vão cair no solo, aqui na superfície, ao mesmo tempo. Então, independente da massa, dois corpos, quando são soltos de uma mesma altura, sofrem a ação da aceleração da gravidade. Então, os dois vão cair no solo ao mesmo tempo. Vamos observar aqui o quadro. Vamos fazer de conta que essa bolinha aqui, vamos falar que é esse bloco aqui de massa 1000 kg. Se eu abandonar esse corpo, o termo abandonar significa que a velocidade inicial dele vai ser zero. Isso é a queda livre. Na queda livre, a velocidade inicial vai ser sempre zero, porque o corpo ele vai ser sempre abandonado. Eu vou pegar como referencial aqui o solo. Se eu escolher o solo como referencial, o que eu vou dizer aqui? Que esse corpo está a uma certa altura do solo. Então se ele está a uma certa altura do solo, se aqui o meu referencial for aqui, eu vou falar 0, 1, 2, 3, vamos supor que vai chegar até 20 metros. Então o corpo vai estar lá, 20 metros de altura. Em relação a quem? Em relação ao solo. O que significa? Professora, ali a senhora escreveu 9,8, aqui a senhora já escreveu 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que eu aproximei. É usual aproximar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, quando eu peguei esse objeto e abandonei, a velocidade inicial dele era zero. Isso era no instante zero. Um segundo após, a velocidade dele passou para quanto? 10 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade dele foi para quanto? 20. Ele não aumenta a cada 1 segundo, a velocidade não aumenta 10? Então, aumentou 1 segundo, aumentou a velocidade 10. Aumentou mais 1 segundo, aumentou mais 10, a velocidade foi para 20. Aumentou mais 1 segundo, a velocidade foi para 30, ou seja, ele vai chegar no solo com a velocidade aqui de 30 metros por segundo. Só que quando eu coloquei aqui, eu coloquei meu referencial como solo. Se eu coloquei meu referencial como solo, o que vai acontecer? Essa velocidade, eu vou adotar ela como negativa. Por que negativa? Porque esse movimento ele é retrógrado, ele está andando contrário à trajetória aqui. A trajetória está indo do 0 para o 20, ele está indo contrário, ele está indo do 20 para o 0. Então, por isso que eu vou adotar como referencial a minha velocidade negativa, certo? Mas tem alguns livros que adotam essa velocidade positiva. Pode, mas o certo, o melhor, vamos dizer assim, é usar o referencial negativo. Se ele tem uma certa altura do solo, referencial aqui, velocidade negativa. Professora, como que eu vou calcular o tempo que esse bloco aqui, no caso, que nós escolhemos, demora para atingir o solo? Quanto tempo ele gasta para atingir o solo? Para achar o tempo que um corpo demora para atingir o solo, nós temos uma formulazinha que é a fórmula do tempo de queda. Então, essa aqui, T igual a raiz quadrada de 2H sobre G. O T é o tempo, que é o tempo que demora para atingir o solo, H é a altura e o G é a aceleração da gravidade, que nós adotamos 10 metros por segundo ao quadrado. Temos também as equações do movimento.
Vamos utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Por que do movimento uniformemente variado? Olha, a velocidade não está variando? O que é um movimento uniformemente variado? Quais são as características? Velocidade diferente de constante, então a velocidade ela vai variar e vamos ter a aceleração. No nosso caso, a aceleração aqui vai ser a aceleração da gravidade. Então eu tenho aqui, ó, as duas equações que são em função do tempo. Ah, eu não vou usar a Torricelli? Bom, eu estou utilizando o movimento em relação ao tempo. Então eu tenho aqui, ó, velocidade final, inicial, aceleração e tempo, que é a função horária da velocidade. Como a nossa velocidade inicial aqui na queda livre é sempre zero, eu vou cortar o zero aqui, né? Vou cortar a velocidade inicial, vai sobrar V. O A é a aceleração, nós utilizamos a aceleração da gravidade e o tempo. O negativo, por quê? Porque eu sempre estou adotando como referencial o solo, ou seja, a velocidade vai estar sempre no sentido contrário do movimento. A outra função é a função horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Velocidade inicial não é zero? Então, 0 vezes t, vou cortar essa parte aqui. Vai sobrar y? Vai sobrar y. Nós não estamos adotando agora como referencial o eixo y? Então, a minha posição agora, eu vou falar que ela é y, que seria a posição final. Então, posição final, posição inicial, que é onde ele é abandonado aqui, a aceleração da gravidade e o tempo. Novamente adotando aqui o quê? Negativo, porque nós adotamos o solo como referencial. Vamos aos exercícios. Questão 5. Uma criança deixa cair, a partir do repouso, um brinquedo da janela de um edifício que está a 45 metros do solo. O brinquedo adquire um movimento retilíneo vertical para baixo de queda livre. Oriente a trajetória para cima, tome o solo como origem das ordenadas e admita que o brinquedo caiu da janela no instante t igual a zero. E adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze a resistência do ar e determine. Letra A, o instante e a velocidade em que o brinquedo atingiu o solo. Letra B, as equações horárias da queda do brinquedo. Letra C, a velocidade e a altura do brinquedo após 1 segundo de queda. Bom, pessoal, de acordo com a leitura do exercício, nós temos aqui na questão 5 que o brinquedo foi abandonado de uma altura de 45 metros, sob a ação da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele foi abandonado, significa que a velocidade inicial dele é zero. Ele pede na letra A o tempo de queda e a velocidade com que o brinquedo atinge o solo. O tempo de queda, nós vamos usar a fórmula do tempo de queda. Então, vou ter que T é raiz quadrada de 2H sobre G. O tempo é que eu quero achar, repetir. A altura, ele nos deu que é 45, então vai ficar 2 vezes 45 dividido por 10. 2 vezes 45, 90. 90 dividido por 10, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Ou seja, ele demora 3 segundos para atingir o solo. Mas com qual velocidade ele vai atingir o solo? A velocidade, nós vamos usar aqui uma das equações do movimento, né? Então, V menos G, porque ele adotou como referencial o solo, vezes T. Então, V vai ser gravidade menos 10, o tempo que ele demorou para atingir o solo, 3 segundos. Menos 10 vezes 3, menos 30 metros por segundo. Se eu colocar essa velocidade em módulo, a velocidade aqui vai ser 30 metros por segundo positivo, porque o módulo torna todo número negativo positivo. Na letra B, ele pediu as equações do movimento. Então, nós temos a equação da velocidade em função do tempo e aqui a posição que ele ocupa em função do tempo. Quando eu pego a função da velocidade, eu vou substituir os valores para montar a função, o V0 e o G. O V0 na queda livre, ele é sempre zero. A gravidade é 10, então ficou menos 10 vezes T. Montei a função. Montar a função é montar a formulazinha. Aí eu vou pegar no outro aqui. Quem que eu vou substituir? Vou substituir o Y0, o V0 e a gravidade. O Y0 é 45, que é a altura que ele estava do solo, 45 metros. É a posição inicial dele. A velocidade inicial é zero. 0 vezes T, 0. Menos gravidade, 10 vezes T ao quadrado sobre 2.
Fazendo as contas, eu tenho 45 menos 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado. Então, eu montei as duas equações do movimento. Velocidade em função do tempo e espaço em função do tempo. Na letra C, ele perguntou qual seria a posição e a velocidade desse brinquedo depois de 1 segundo de queda. Depois de 1 segundo que ele começou a cair, eu vou achar a primeira posição. Vou utilizar a fórmulazinha que eu montei da função da posição. Então, vai ficar y é igual a 45 menos 5t ao quadrado. Então, y vai ser 45 menos 5. Qual que é o tempo que ele nos deu? 1 segundo de queda. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5. 45 menos 5 vai estar ocupando a posição 40. Então, a altura dele total era 45. 1 segundo depois que ele começou a cair, ele estava na posição 40. Mas com qual velocidade? A velocidade aqui, vou usar a função da velocidade. V igual a menos 10 vezes t. O tempo ele não deu o que? 1. Então, fica menos 10 vezes 1. Menos 10 vezes 1. Menos 10 metros por segundo. O tempo, a velocidade com que ele atingiu o solo foi menos 30. Ele saiu com a velocidade de zero, velocidade zero. À medida que ele vai se movimentando, ele vai aumentando a velocidade. 1 segundo depois, a velocidade era menos 10. Quando ele atingiu o solo, a velocidade era menos 30. Vamos a mais um exercício. Questão 6. O italiano Galileu Galilei observou que, desprezando a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, não importando o seu tamanho, peso ou constituição. Se a altura de queda não for muito grande, a aceleração de queda permanecerá constante durante todo o movimento. Este movimento ideal, no qual são desprezadas a resistência do ar e alguma variação da aceleração com a atitude, é chamado de queda livre. Seja a seguinte situação. Por descuido, um operário deixa cair um martelo do alto de um prédio em construção. E o martelo atinge o solo com velocidade de 72 km por hora. Considere a situação de queda livre. Podemos concluir que o martelo caiu a uma altura de e demorou para atingir o solo. Escolha uma das alternativas e complete as lacunas. Bom, pessoal, então, de acordo com a leitura do exercício, ele nos deu o seguinte, que um operário ele deixou cair um martelo. Se deixou cair, quer dizer que ele foi abandonado, ou seja, velocidade inicial, 0. Ele atingiu o solo com a velocidade de 72 km por hora. Como aqui eu tenho a velocidade em quilômetros por hora, mas a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em metros por segundo, ou seja, eu dividi por 3,6. Então, transformou em 20 metros por segundo. Ele quer saber o tempo que o martelo demorou a atingir o solo e qual a altura que ele estava do solo. Então, eu vou pegar V igual a menos G vezes T. Por quê? Eu tenho a velocidade que ele atingiu o solo e quero achar o tempo. A velocidade é 20. Ah, professora, por que colocou menos 20? É de acordo com o que nós explicamos, né? Se eu colocar o referencial solo, então a velocidade vai ser negativa. Então, vai ficar menos 20, menos 10 vezes t. Sinais negativos, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo, não é? Então, isolando aqui o t, eu tenho que vai ficar 20 dividido por 10. Então, o t vai ser 2 segundos. Ele vai demorar 2 segundos para atingir o solo. Mas ele vai atingir o solo? Sim. Qual é a posição que ele estava ao cair? Então, eu vou pegar a função horária do espaço em função do tempo. No nosso caso aqui, o espaço é o y. Então, y é igual a y0, v0t, menos gt ao quadrado sobre 2. Posição inicial, posição final no caso aqui, não é inicial, né? A posição final é 0. Eu quero achar a posição inicial, a posição que ele saiu e vai atingir o solo, ou seja, posição final, 0. Menos 10. Ah, professor, e o v? Ué, a velocidade inicial não é 0? Então, é 0 vezes t, 0. Então, vai ficar posição final, 0. Posição inicial que eu quero achar, menos 10 vezes. Quanto que é o tempo? É o tempo que eu achei que ele demorou para cair. 2 elevado ao quadrado sobre 2. Eu passei aqui, ficou sinal negativo, mas se eu multiplicar por menos 1 vai ficar tudo positivo, não é? Então, vai ficar 10 vezes 2 ao quadrado,
4 sobre 2. 10 vezes 4, 40, dividido por 2, eu vou ter que a posição inicial dele ao cair vai ser de 20 metros. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de queda livre. Até a próxima!